A Tailândia é um dos destinos turísticos mais desejados do mundo, conhecida por suas praias paradisíacas, templos deslumbrantes e cultura vibrante. No entanto, há um lado dessa indústria que poucos discutem abertamente: a prostituição. Oficialmente ilegal, essa atividade gera bilhões de dólares anualmente e está profundamente enraizada na economia do país. Como isso é possível? Como um setor proibido continua a prosperar e, mais do que isso, a beneficiar indiretamente diversas outras áreas da economia tailandesa? Para entender essa contradição, é essencial observar a relação entre turismo e mercado clandestino. Todos os anos, milhões de turistas visitam a Tailândia em busca de diversão, aventura e experiências exóticas. Uma parcela significativa desses visitantes, no entanto, é atraída por algo além das paisagens tropicais: a famosa vida noturna do país. Bares movimentados, casas de entretenimento adulto e ruas repletas de luzes neon fazem parte de um ecossistema econômico complexo, onde o dinheiro circula rapidamente e sustenta milhares de pessoas, desde donos de estabelecimentos até motoristas de táxi e vendedores ambulantes. Mas esse fenômeno vai muito além do turismo. O mercado do sexo se tornou um elemento estrutural da economia tailandesa, com profundas implicações sociais, políticas e culturais. O governo, apesar de manter a proibição oficial da prostituição, parece fechar os olhos para a realidade dos negócios que dependem dela. Afinal, quais seriam as consequências reais de uma repressão severa? Seria possível erradicar um setor que emprega tantas pessoas e gera tanto dinheiro? Neste vídeo, vamos explorar como essa indústria opera, os interesses que garantem sua sobrevivência e o impacto econômico e social desse fenômeno. Para entender essa realidade, precisamos voltar no tempo e descobrir como tudo começou. A presença da prostituição na Tailândia não é um fenômeno recente. Há registros históricos de que, ainda durante o período do reino de Ayutthaya, 1351 a 1767, casas de entretenimento operavam abertamente, muitas vezes frequentadas pela nobreza e comerciantes estrangeiros. Naquela época, o comércio sexual era amplamente aceito e até mesmo regulamentado em algumas regiões. No entanto, foi apenas no século XX que essa indústria começou a crescer em escala global, impulsionada por eventos que transformariam a economia e a sociedade tailandesa para sempre. O primeiro grande impulso para o mercado do sexo no país ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando soldados estrangeiros passaram a frequentar a Tailândia em busca de lazer. Mas foi na Guerra do Vietnã, 1950 a 1975, que essa indústria realmente explodiu. Com bases militares americanas espalhadas pelo Sudeste Asiático, a Tailândia se tornou um dos principais destinos de descanso para soldados dos Siksembewata. Cidades como Pattaya e Bangkok viram uma expansão vertiginosa de bares, casas de massagem e clubes noturnos voltados para atender essa nova clientela. O governo tailandês, ciente do potencial econômico, incentivou discretamente o setor, permitindo que o dinheiro dos militares estrangeiros movimentasse a economia local. Nos anos seguintes, com o crescimento do turismo internacional, a imagem da Tailândia como um destino de prazer se consolidou. A crise financeira asiática de 1997 também teve um papel crucial nesse processo. Com milhares de pessoas desempregadas e sem alternativas econômicas viáveis, muitas mulheres e até mesmo homens entraram para a indústria do sexo como uma forma de sustento. O turismo sexual passou a ser uma fonte de renda não apenas para indivíduos, mas também para grandes cadeias de hotéis, restaurantes e companhias aéreas. Apesar das diversas tentativas do governo de proibir e restringir a prostituição, a prática nunca deixou de existir. A aplicação frouxa das leis, aliada à corrupção de autoridades locais, permitiu que o setor continuasse operando nas sombras. Assim, o que um dia começou como um mercado secundário, hoje se tornou uma engrenagem fundamental da economia tailandesa. Mas como essa indústria clandestina consegue movimentar bilhões sem ser oficialmente reconhecida?
No próximo capítulo, vamos analisar os números e os mecanismos que fazem dessa economia uma das mais lucrativas do país. Embora a prostituição seja oficialmente ilegal na Tailândia, as estatísticas mostram uma realidade muito diferente. Estimativas sugerem que essa indústria movimenta entre 6 e 8 bilhões de dólares por ano, tornando-se uma das atividades econômicas mais lucrativas do país. Mas se a prática é proibida, como esse dinheiro circula e quem realmente se beneficia? A resposta está na forma como a economia do sexo se entrelaça com setores legalizados. Os bares, casas de massagem e clubes noturnos que oferecem entretenimento adulto são registrados oficialmente como estabelecimentos de lazer. Dessa forma, evitam problemas legais, ao mesmo tempo em que fornecem um ambiente propício para a prostituição ocorrer discretamente. Além disso, hotéis, restaurantes, empresas de turismo e até serviços de transporte lucram indiretamente com o fluxo constante de visitantes que chegam ao país em busca desse tipo de experiência. Outro fator que impulsiona essa economia é a corrupção sistêmica. Muitas autoridades fazem vista grossa para esses negócios e, em alguns casos, até os protegem em troca de propinas. Policiais frequentemente realizam batidas em estabelecimentos apenas para demonstrar que a lei está sendo aplicada, mas raramente fecham esses locais de maneira definitiva. Isso cria um ciclo onde a prostituição continua operando sem grandes obstáculos, consolidando-se como uma parte essencial do mercado turístico. Além do turismo, a globalização e a internet transformaram essa indústria. Hoje, plataformas online e aplicativos facilitam o contato entre trabalhadores do sexo e clientes, eliminando intermediários e tornando o mercado ainda mais difícil de rastrear. Muitos estrangeiros chegam ao país já com contatos feitos previamente, contratando serviços sem sequer precisar visitar os tradicionais distritos da luz vermelha. Quem são as pessoas que fazem parte dessa economia? De um lado, há empresários que administram grandes redes de clubes e hotéis que se beneficiam desse fluxo de dinheiro. De outro, estão os trabalhadores do sexo, que muitas vezes veem essa atividade como uma das poucas opções viáveis para sustento. Para alguns, é uma escolha voluntária e lucrativa. Para outros, uma necessidade imposta por dificuldades econômicas. Essa complexa rede de interesses explica por que a prostituição tailandesa continua existindo apesar da ilegalidade. Mas quais são as consequências desse fenômeno para a sociedade? No próximo capítulo, vamos explorar os impactos sociais, culturais e humanos dessa indústria oculta. A prostituição na Tailândia vai muito além de uma questão econômica. Seus efeitos reverberam profundamente na sociedade, influenciando desde a cultura local até questões de direitos humanos. O impacto desse mercado clandestino divide opiniões. Para alguns, ele representa uma fonte de renda indispensável. Para outros, simboliza um problema social de grandes proporções. Os efeitos negativos. Um dos principais problemas associados à prostituição é o tráfico humano. Embora muitos trabalhadores do sexo entrem na indústria por escolha própria, uma parcela significativa é aliciada ou forçada a trabalhar em condições degradantes. Organizações internacionais denunciam que mulheres, adolescentes e até crianças são vítimas desse mercado, especialmente em áreas onde a fiscalização é falha. Outro ponto crítico é a falta de direitos trabalhistas e segurança. Como a prostituição é ilegal, os trabalhadores não têm acesso a proteções básicas, como assistência médica ou direitos previdenciários. Isso os torna vulneráveis a abusos, exploração e violência, sem poder recorrer à justiça por medo de represálias. Além disso, a persistência dessa indústria reforça estigmas sociais. Muitas pessoas que trabalharam ou trabalham nesse setor enfrentam dificuldades para se reinserir no mercado formal, sendo marginalizadas pela sociedade. Isso cria um ciclo difícil de romper, onde a prostituição deixa de ser uma opção e se torna uma armadilha. Os efeitos positivos. Apesar dos desafios, a prostituição também tem um impacto econômico que não pode ser ignorado.
Para muitas famílias de baixa renda, especialmente em áreas rurais, o dinheiro enviado por trabalhadores do sexo é essencial para a sobrevivência. Além disso, o turismo sexual movimenta uma cadeia de negócios que emprega milhares de pessoas de forma indireta, desde taxistas até donos de restaurantes. Outro ponto de vista defende que, caso a prostituição fosse regulamentada, ela poderia gerar benefícios sociais, como melhor controle sanitário e garantia de direitos para os trabalhadores. Modelos como o da Holanda mostram que a legalização pode oferecer mais segurança e dignidade para quem atua nesse setor. Diante desses dilemas, surge uma pergunta essencial: qual deve ser o futuro dessa indústria? No próximo capítulo, vamos analisar os caminhos possíveis para a Tailândia, desde a legalização até uma repressão mais severa, e os desafios que cada um desses cenários apresenta. A prostituição na Tailândia se encontra em um paradoxo: ilegal na teoria, mas amplamente aceita e lucrativa na prática. Diante desse cenário, a grande questão é: qual deve ser o futuro dessa indústria? Manter a situação atual, endurecer a repressão ou legalizar e regulamentar o setor? Cada caminho apresenta desafios e consequências distintas. A terceira possibilidade, e talvez a mais provável, é que a Tailândia continue operando da mesma forma que hoje, uma proibição oficial que não é rigidamente aplicada. Esse modelo tem a vantagem de permitir que a indústria continue existindo sem grandes abalos na economia, mas ao custo de perpetuar os problemas de exploração e falta de regulamentação. Independentemente do caminho escolhido, o futuro da prostituição na Tailândia continua sendo uma questão complexa. No último capítulo, vamos recapitular os principais pontos discutidos e refletir sobre as implicações desse fenômeno para o país e para o mundo. A prostituição na Tailândia não é apenas uma questão moral ou legal. É um fenômeno econômico profundamente enraizado na estrutura do país. Desde suas origens históricas até seu papel na economia atual, essa indústria clandestina prospera porque alimenta um ciclo de oferta e demanda que envolve milhões de pessoas, direta e indiretamente. O grande dilema é que não há uma solução simples. A legalização poderia oferecer mais direitos e segurança para os trabalhadores do sexo, mas também corre o risco de institucionalizar a exploração. A repressão total, por outro lado, poderia criar mais problemas do que soluções, empurrando a atividade para um ambiente ainda mais perigoso. O modelo da legalização. Muitos economistas e especialistas em políticas públicas argumentam que a regulamentação da prostituição poderia trazer benefícios tanto para os trabalhadores quanto para a economia do país. Se a atividade fosse formalizada, o governo poderia cobrar impostos, implementar leis trabalhistas para garantir direitos e aumentar a segurança sanitária. Além disso, uma legislação clara poderia dificultar a exploração e o tráfico humano, tornando a indústria mais transparente. Países como a Holanda adotaram esse modelo, criando zonas regulamentadas onde a prostituição é monitorada pelo governo. No entanto, essa abordagem não é perfeita. Na prática, grande parte da prostituição ainda ocorre fora do controle estatal, e o tráfico humano continua sendo um problema. O modelo da criminalização total. Outro caminho seria seguir o modelo nórdico, adotado por países como Suécia e Noruega, onde a prostituição continua sendo ilegal, mas com um diferencial. Não são os trabalhadores do sexo que são criminalizados, e sim os clientes. A ideia por trás desse modelo é reduzir a demanda pelo serviço, tornando a atividade menos lucrativa e, assim, desestimulando a sua existência. O problema dessa abordagem é que, ao invés de eliminar a prostituição, ela pode apenas empurrá-la para um ambiente ainda mais clandestino, onde os trabalhadores ficam ainda mais vulneráveis à violência e exploração. Enquanto o governo tailandês mantém uma postura ambígua, a indústria continua a crescer, impulsionada pelo turismo e pela globalização. Mas até quando essa contradição será sustentável? A Tailândia se encontra em um ponto de inflexão. Continuar ignorando o problema ou buscar uma solução que equilibre interesses econômicos, sociais e humanos? E você, o que acha? A legalização seria o caminho certo? Ou a repressão deve ser intensificada?
Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando nosso canal para mais conteúdos como este.